Boa noite, queridos irmãos da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles e do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. E todos os demais amigos que estão nos acompanhando no nosso ESD Online, que é realizado acompanhando o Guia para Estudo da Doutrina Espírita, um projeto da mais alta importância para o aprendizado da codificação espírita. Que nós possamos, nesta noite, aprendermos muito. Quem vai fazer? O estudo será a Nilska, e o capítulo de hoje é o capítulo 11, Caráter da Revelação Espírita. Todos esses capítulos iniciais, terminando hoje, os 11 primeiros capítulos, são de grande importância para todos nós entendermos o pensamento do codificador. Nesses temas importantes que só através deste guia nós os compreendemos com a amplitude que precisam ser compreendidos. A partir do próximo capítulo, nós vamos estudar as questões internas do Livro dos Espíritos, começando com Deus, capítulo 12 do guia. Vamos fazer a nossa prece inicial para que a Nilska possa iniciar o estudo que ela preparou, a síntese que ela preparou, desse capítulo tão importante. Jesus, querido amigo, benfeitor das nossas vidas, estamos todos unidos em pensamentos, sintonizados, para mais um aprendizado importante do nosso ESD Online. Que os bons espíritos inspirem a Nilska e nos ajudem a entender, a assimilar, a internalizar essas lições tão importantes. Fica conosco, Jesus, mais uma tarefa de divulgação, de estudo e divulgação da doutrina espírita. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos, então, iniciar o nosso estudo. Estou compartilhando aqui a tela. Muito bem. Vamos, então, dar início à nossa atividade. E vocês estão vendo aí, a aula de hoje é a aula 11, Caráter da Revelação Espírita. E nós vamos iniciar mostrando aqui a bibliografia. Então, o que nós temos aqui de bibliografia? São os itens desta aula no Guia para o Estudo da Doutrina Espírita, que são, no Livro dos Espíritos, as questões 622 e 627, que trata do conhecimento da lei natural. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, itens 3 e 4, o Consolador Prometido. Vamos relembrar o prefácio, que já foi lido e estudado em outras aulas, e relembrar também o item da introdução, número 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E na Gênese nós temos o capítulo 1 inteiro, que são 62 itens, que é o caráter da revelação espírita. Passando, então, vejamos. Todos os que leram antes ficaram com algumas perguntas a serem feitas, não é? O capítulo 1 da Gênese, que trata do caráter da revelação espírita, ele se inicia com uma série de perguntas. E provavelmente vocês
tentaram responder essas perguntas lendo o capítulo da Gênese. A maioria de vocês, pelo menos, que releu, que não leu pela primeira vez esse capítulo, tentou relê-lo respondendo a essas questões. Se não fizeram, vão ter oportunidade de fazer. Dever de casa. Depois que a gente terminar aqui, vocês vão pegar o primeiro item do capítulo 1 da Gênese, caráter da revelação espírita, e vão tentar responder essas perguntas que Kardec colocou no primeiro item. Aliás, muito rapidamente, deixa eu falar um pouco deste capítulo 1 da Gênese. Esse capítulo é um dos capítulos onde Kardec mostra ali toda a sua genialidade, toda a sua disciplina acadêmica, digamos assim, todo o seu conhecimento de como defender uma tese. Então, capítulo 1 da Gênese, Kardec está ali defendendo uma tese. Todas essas questões aqui são questões norteadoras, que ele vai responder ao longo dos próximos 61 itens do capítulo e vai, de maneira indutiva e dedutiva, nos fazer crer que a tese que ele defende é correta. Ele vai fundamentar uma tese que ele defende. Então, ele vai concluir a sua tese, cujo objeto é o Espiritismo como uma revelação, e ele vai ali tecendo com muita sobriedade, com muito conhecimento, com muita capacidade, essa ideia. Então, as questões estão aí, nós vamos voltar a ela ao longo do estudo, então não preciso lê-las todas agora. Vamos passar para a primeira, onde nós vamos encontrar Kardec perguntando: o Espiritismo é uma revelação? Então, é o primeiro item lá, ele faz essa pergunta. O Espiritismo é uma revelação? Então, é isso que ele quer saber quando ele escreve esse capítulo. Ele quer saber se o Espiritismo é uma revelação. Então, antes disso, ele precisa definir o que é uma revelação. Então, ele vai dizer que revelar vem do latim revelare, cuja raiz é velum. Véu significa literalmente sair debaixo do véu. E no sentido figurado, significa descobrir, fazer conhecida uma coisa secreta ou desconhecida. Nessa acepção comum, mais genericamente, trata de todas as coisas ignoradas que são revistas, de toda ideia nova que esclarece sobre o que não se sabia. Por esse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode-se dizer que há para nós uma revelação incessante. Então, a astronomia revelou a existência dos corpos celestes, a geologia revelou a existência das camadas da Terra que mostram as idades do planeta. A química revelou para nós a lei das afinidades, a fisiologia revelou a lei do funcionamento do organismo, e todos aqueles que foram os responsáveis por apresentar essas revelações são reveladores. Então, Copérnico, relacionado ao sistema solar, foi um revelador. Galileu também, estudando os movimentos dos astros, foi um revelador. Newton, nos apresentando as leis da física, leis da natureza, que ele desvendou e sistematizou, foi um revelador, e assim sucessivamente. Laplace, Lavoisier foram reveladores. Então, dito isso, nós já sabemos o que é uma revelação. Permanece, no entanto, a pergunta: o Espiritismo é uma revelação? E vamos acompanhar na doutrina espírita essa explicação. Sim, o Espiritismo é uma revelação. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 622, a gente vai ver Kardec perguntando sobre os homens que tiveram a missão de revelar a lei de Deus, e os espíritos superiores vão dizer que em todos os tempos houve homens que tiveram a missão de revelarem a lei de Deus. Quem são esses?
São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, o Espiritismo é uma revelação. Ela não é uma revelação isolada. Em todos os tempos, houve reveladores enviados por Deus, espíritos superiores que vieram contribuir com a lei do progresso. E aí Kardec vai nos fazer entender que existem dois tipos de reveladores. O professor, por exemplo, ele é um revelador. Ele revela para o aluno aquilo que o aluno não sabia. Mas ele é um revelador de segunda ordem, porque ele pega, reúne o conhecimento que já foi sistematizado, ele aprende, ele estuda, ele se prepara e ele apresenta aquele conteúdo que já havia sido sistematizado, já havia sido revelado, e aí ele sistematiza de forma didática e revela para o aluno. Então, ele é um revelador de segunda ordem. O gênio, o sábio, ele é um revelador de primeira ordem. Por quê? Porque ele descobre. Então, Newton, que descobriu as leis da física, ele é um revelador de primeira ordem. Antes dele, os fenômenos existiam, as pessoas observavam, usufruíam dele, utilizavam o fenômeno, mas não entendiam. Então, ele vem revelar, um revelador de primeira ordem. Então, os gênios são esses reveladores. Mas quem são os gênios? São divindades, são entes criados à parte, que trazem esse conhecimento absoluto? Não. Os gênios são espíritos que chegaram a um certo grau de evolução e que já aprenderam, passando pelas diversas existências, aquilo que estão agora aptos a ensinar. Por que são gênios? Justamente porque já passaram pelas etapas do aprendizado em outras encarnações. De onde vem? Vem do mundo espiritual, antes de reencarnarem, onde se preparam para serem esses reveladores. E em que eles se tornaram? Kardec vai mostrar. Eles tornam-se guias da humanidade, tornam-se profetas, tornam-se cientistas, tornam-se sábios. Mas muitos deles, embora tenham o conhecimento, se deixam iludir por alguns vícios, por algumas ideias pessoais, e acabam falindo, acabam colocando ideias pessoais juntamente com as ideias que trazem como revelações. Então, nem todas as revelações, elas trazem o caráter da pureza que, a princípio, precisariam trazer. Essas revelações precisam, no tempo certo, progressivamente, serem esclarecidas, porque muitos daqueles que têm a tarefa de apresentar essas revelações acabam não as apresentando com a clareza que precisavam. E é aí que outros vêm, partindo do ponto onde esses pararam, fazer com que o progresso se dê. Isso tudo falando nas revelações no campo científico, nas revelações que todos os dias nós aprendemos no dia a dia. Mas, dentro dessa ideia, o Espiritismo é uma revelação, porque a doutrina espírita veio tirar o véu de uma série de fenômenos que existiam, de relações, de conexões entre o mundo físico e o mundo espiritual que já existiam, com os quais nós estávamos envolvidos, mas que não sabíamos como se dava. Então, nesse sentido, ela é uma revelação, sim. E aí Kardec continua avançando nessa ideia. Se ela é uma revelação, como a gente já sabe que é, qual é o seu caráter? E aí ele vai dizer que a característica essencial de toda revelação deve ser a verdade. Uma revelação falsa não é uma revelação. Revelar um segredo é tornar conhecido algo que, se for falso, não é um fato, e, como consequência, não há uma revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos não é revelação. Se for atribuída a Deus, como ele não pode mentir nem se enganar, ela não pode emanar dele. Então, é falsa.
É necessário considerá-la como produto de uma concepção humana. Então, a característica essencial de toda revelação deve ser a verdade. E aí a gente continua, então, mantendo o pressuposto de que o Espiritismo é uma revelação, porque o Espiritismo é uma verdade. Os Espíritos vêm nos revelar, tirar o véu sobre a existência do mundo espiritual e a relação do mundo espiritual com o mundo físico. A gente já aprendeu que um dos aspectos da doutrina espírita é ser uma ciência de observação. E como ciência de observação, ela permite que esses fenômenos sejam testados, experimentados, para que possam ser a prova da verdade. Então, uma das características da revelação espírita é essa verdade. Avançando, porque esse capítulo é bastante grande, é bastante denso, tem uma ideia que precisa ser tecida, mas nós temos um tempo, que é o tempo do nosso Oeste, vamos avançando, buscando manter a unidade desse raciocínio de entender o Espiritismo como uma revelação. No sentido especial da fé religiosa, a revelação trata particularmente das coisas espirituais, que o homem não pode saber por si só, que não pode descobrir por meio de seus sentidos e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, conhecidos pelo nome de profetas ou messias, quer dizer, enviados, missionários, que têm a missão de transmiti-la aos homens. Então, o Espiritismo é uma revelação e o caráter dessa revelação, de toda a revelação, não só da espírita, mas de toda a revelação, tem que ser a verdade. Mas Kardec faz um questionamento lá no início, naquele grupo de questões norteadoras. O Espiritismo é uma revelação teológica? E de que maneira ela se dá? E aí ele vai explicar que uma revelação teológica, ou seja, uma revelação no campo da religião, ela tem algumas características. Ela trata particularmente das coisas espirituais, que o ser humano não pode saber por si só, que ele não pode descobrir como, por exemplo, usando o método experimental, como é com relação às revelações no campo científico, que os seus sentidos não são impressionados diretamente por ela, e que ela só pode ser revelada por Deus ou por seus mensageiros, ou diretamente ou pela inspiração. E aí esses reveladores, esses mensageiros, são sempre homens privilegiados. Mas são privilegiados, a gente já aprendeu, porque já evoluíram em outras encarnações, já tiveram vivências que permitem que eles hoje tenham condições de ser esses reveladores, que são conhecidos pelo nome de profetas ou messias, ou seja, enviados, missionários, que têm a missão de transmitir as revelações aos homens. Então, toda revelação teológica, toda revelação no campo religioso, toda revelação divina, ela se dá dessa forma. É enviada por Deus diretamente, por meio dos seus mensageiros, e esses mensageiros são sempre alguém acima do senso comum, que tem uma autoridade moral, um profeta, um Messias, um missionário. Então, ele lembra novamente que o caráter essencial dessa revelação divina, seja ela qual for, é o da verdade eterna. Uma revelação teológica, uma revelação divina, uma revelação religiosa, ela não pode ser falsa. Ela tem que ter uma verdade eterna. Toda revelação maculada pelo erro ou sujeita a mudança não pode emanar de Deus. E aí, considerada desse ponto de vista, a revelação implica uma passividade absoluta, já que o homem não tem condições de entendê-la diretamente, que só seres privilegiados, com uma autoridade moral acima do senso comum, podem ser os seus reveladores. Para nós, as pessoas
normais, digamos assim, não haverá nenhum trabalho, será uma passividade absoluta. Ela deve ser aceita sem controle, sem exame e sem discussão. Todas as religiões têm seus reveladores. E, embora todos estejam longe de conhecer toda a verdade, têm suas razões de serem providenciais, porque foram apropriados ao tempo e ao meio em que vivem, ao gênio particular dos povos para os quais falam e aos quais eram relativamente superiores. Então, se a gente for considerar todas as revelações, não só as grandes revelações da lei de Deus, mas mesmo as revelações de menor projeção, mas que tiveram a finalidade de apresentar a ideia de Deus, da imortalidade, todas elas vão ter esse caráter. Elas, quando são apresentadas como um caráter de verdade eterna. Não são apresentadas como um caráter de verdade apropriada para aquele tempo. Elas são apresentadas como a expressão da verdade. Todas as revelações têm essa característica. E ela não faz com que o ser humano que recebe a revelação, ele tenha algum papel nessa revelação. Ele só tem que aceitar, crer e seguir os preceitos que aquela revelação vai ensejar no campo da religião. Então, isso é uma característica de todas as revelações no campo teológico, todas as revelações no campo religioso, todas as revelações que são chamadas de origem divina. E aí a gente vai começar a entender se o Espiritismo é uma revelação, e a gente já viu que a tese é que qual é o seu caráter? Ela é igual a essas revelações religiosas que a gente vinha falando aqui? Ela é uma revelação que é dada diretamente por Deus através dos seus missionários, que são seres privilegiados, acima do senso comum, e que não exige de nós nada, senão uma passividade absoluta para crer, para aceitar esses preceitos que são a expressão da verdade eterna? A doutrina espírita é esse tipo de revelação? Aí a gente vai procurar respostas lá na introdução 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que nós já estudamos. Foi o primeiro item da nossa aula, então, do nosso ESD. Então, a gente não vai se aprofundar nele, mas vai só pegar alguns trechos que nos ajudem a entender a característica dessa revelação espírita em relação às demais revelações religiosas. E aí Kardec vai dizer o seguinte: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Então, ele já está dizendo o seguinte: a doutrina espírita não é de concepção puramente humana, porque senão ela não teria uma unidade, não teria uma autoridade, ela só teria a autoridade daquele que a concebesse, que por mais privilegiado mentalmente fosse, mais inteligente fosse, ele estaria limitado, a autoridade estaria limitada a essa inteligência. Então, ele já está dizendo que ela não é de concepção puramente humana. Então, ela é de concepção divina. Mas ela atende aquelas características que falamos antes, de passividade, de verdade eterna, e de ser revelada por alguém privilegiado, acima do senso comum. Aí vamos continuar a entender. Deus incumbiu os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então, ele já está mostrando aqui, ela é de origem divina, porque foi Deus que incumbiu os espíritos de levá-la de um polo a outro, mas não deu a ninguém o privilégio de ser o seu revelador. Os seus reveladores são os espíritos que a levam de um polo a outro. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa da sua tão rápida propagação. O primeiro exame comprobativo sem contradito, da razão. Deve-se submeter ao crivo da razão tudo que venha dos espíritos.
Aqui a gente já começa a ver uma característica diferente das revelações teológicas que falamos à frente, das revelações religiosas, porque a gente viu lá que o caráter de uma revelação religiosa, de uma revelação divina, é de não contestação, é de passividade absoluta por parte daquele que recebe a informação. E aí ele está dizendo aqui que não, que deve se submeter ao crivo da razão tudo que venha dos espíritos, que ele disse que são os reveladores. Por que isso? Porque essa concordância no ensino dos espíritos previne o espiritismo de espíritos pseudo-sábios, ignorantes, levianos, sistemas errôneos que possam surgir contra o espiritismo, argumentos falsos dos detratores, alterações na essência da doutrina espírita. Então, a gente já está vendo aqui, no capítulo que fala da autoridade da doutrina espírita, que ela é uma revelação divina, porque não é de concepção humana, mas ela permite esse exame, ela incentiva esse exame da razão e da lógica para que não haja uma passividade absoluta por parte de quem a recebe. E aí, bem claro aqui, bem grande para ninguém esquecer, a gente vê que a universalidade do ensino dos espíritos é, pois, o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei se assentasse em base inamovível e, por isso, não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Então, um caráter, um item do caráter essencial da revelação espírita, a universalidade do ensino dos espíritos. Os espíritos ensinam a mesma coisa, se não quanto à forma, quanto ao fundo, quanto ao fundamento, quanto à essência, em todas as partes do mundo. E isso lhe dá uma autoridade, lhe dá uma concordância e permite o controle do ensino dos espíritos. Nós aprendemos isso que evita alterações na essência da doutrina espírita. Nós aprendemos isso no item 1 do nosso estudo sistematizado. Então, esse ponto é um caráter essencial da doutrina espírita, essa universalidade do ensino dos espíritos. Ainda tentando buscar, aprofundar a ideia de qual é o caráter da revelação espírita. Então, baseado no que a gente já viu aqui, a gente pode chegar a uma conclusão preliminar de qual é esse caráter da revelação. Kardec vai dizer o seguinte: por sua natureza, a revelação espírita tem um duplo caráter. Ela atende à revelação divina e à revelação científica. Então, ela atende à revelação divina por quê? Porque ela não é de concepção humana. Ela não foi criada baseada na observação de um único homem, que por mais sábio, genial que fosse, ele não teria condições de abarcar todo o conjunto de princípios que encerram a doutrina espírita. Então, ela é uma revelação divina, é Deus quem a revela. Mas, do contrário das outras revelações divinas, ela não vem pronta, sem participação humana, sem o questionamento, sem o crivo da razão. Então, ela pertence também à revelação científica. Então, ela tem duplo caráter. E como é que é isso? Como revelação divina, a sua vinda é providencial e não resultado da iniciativa e desígnio premeditado do homem. Os pontos fundamentais da doutrina espírita são o ensinamento dado pelos espíritos, encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoram, que não poderiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, que estão maduros para compreendê-los. Então, aí a gente lembra lá o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está lá os Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu, que com um imenso exército se movimentam ao toque do seu comandante, né, chegam para espalhar a verdade de um polo ao outro. Então, ela é revelação divina nesse sentido. Ela vem no momento certo, a gente já estudou isso,
na época predita, de amadurecimento moral da criatura, com condições de compreender todas as relações de causa e efeito que ela traria e tirar as consequências disso do seu progresso moral para a sua felicidade. Então, nesse ponto, ela é uma revelação divina, não tem uma interferência humana. São os espíritos os reveladores, enviados de Deus, as vozes do céu. Mas ela também é uma revelação científica. Por quê? Porque o seu ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas é dado a todos pela mesma via. Lembra que o caráter das demais revelações divinas, religiosas, era ser trazido por um revelador que era privilegiado em relação à grande massa? Então, ela não tem privilégio, nenhum indivíduo tem privilégio de recebê-la. É dada a todos pela mesma via. Ela permite que os fenômenos sejam observados, testados e corroborados, que é uma palavra que a gente usa na área da revelação científica, para testar que aquele fenômeno é, de fato, possível, correto, verdadeiro. Aqueles que o transmitem e aqueles que o recebem não são, de modo algum, seres passivos. Lembra que o caráter das demais revelações religiosas, o caráter de quem recebe é ser passivo, não contestar? A doutrina espírita não é assim. De modo algum, aqueles que as recebem, nós, somos seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da procura. Eles não se negam a ter seu julgamento e seu livre-arbítrio. O controle não lhes está interditado, a nós, que somos os que recebemos a revelação. Mas o contrário é recomendado. Lá no controle universal, nós vimos que um critério de concordância nos ensinamentos dos espiritistas para que não haja modificação na sua essência é submeter tudo ao crivo da razão. Então, esse controle, ele está recomendado. Então, ela faz parte dos dois tipos de revelação. Ela é uma revelação divina, porque é enviada por Deus, e é revelação científica, porque não é privilégio de ninguém. Qualquer um pode ser médium, pode acessar um médium e receber por meio dele informações ou atestar fenômenos e que, de acordo com o método experimental utilizado de maneira correta, compreendendo a natureza dos espíritos e a maneira pelas quais eles se relacionam com o mundo físico, pode obter os fenômenos e atestar a sua veracidade. Então, olha aí, ela é uma revelação espírita, ela é uma revelação religiosa, ela é uma revelação, sim, ela é uma revelação religiosa, de origem divina, mas também tem um pezinho lá, digamos assim, na revelação científica. Ela tem, por isso, duplo caráter. Aí a gente lembra das revelações divinas, que nós conhecemos, pelo menos as três maiores, né? Kardec pergunta lá, quem e de que maneira a revelação espírita foi dada, foi feita? E aí a gente lembra, né, as revelações anteriores. O Espiritismo é considerado como a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e de que maneira elas se ligam umas às outras. Então, a primeira revelação são os 10 mandamentos, né? É o decálogo, trazido pelo revelador Moisés. Moisés revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei no Sinai e assentou os fundamentos da verdadeira fé. Como homem, ele foi legislador do povo pelo qual essa fé primitiva, em se depurando, deveria um dia se derramar sobre toda a terra. Então, a primeira grande revelação da lei de Deus, uma revelação divina, trazida por um revelador que estava acima da grande massa, em termos de conhecimento, de autoridade moral, e traz a revelação dos 10 mandamentos e, principalmente, inicia o monoteísmo, o conhecimento de um Deus único, embora deixando muitas coisas que precisariam ser esclarecidas depois. Aí depois vem o Cristo, a segunda grande revelação é o Evangelho, o revelador é o Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era apenas transitório,
puramente disciplinar e de concepção humana, apresentou a revelação da vida futura, da qual Moisés não tinha falado, assim como as penas e recompensas que esperam o homem depois da morte. Então, a segunda grande revelação, o próprio Cristo, governador do planeta, vem trazer. E aí ele parte do ponto que Moisés iniciou, parte da ideia do Deus único, caracteriza esse Deus, deixando de apresentá-lo como um Deus temível, para apresentá-lo como um Pai amoroso, e avançando no conhecimento da vida religiosa, da lei divina que Moisés tinha apresentado de maneira muito primitiva, que precisava ser aprofundada, mas ele toma o que é eterno. Então, a revelação de Moisés tem uma parte que é eterna, que é a parte divina. E aí ele avança e aprofunda, principalmente apresentando a ideia da vida futura e das penas e recompensas, que precisariam ainda ser esclarecidas. E aí ele pede ao Pai, e o Pai envia o outro Consolador, o Espiritismo. Então, a terceira grande revelação da lei de Deus é o Espiritismo, que não tem um revelador, não tem um personificador. Os reveladores são os espíritos superiores, as vozes do céu, que estão lá, metaforicamente, registradas no prefácio. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como o Cristo partiu das de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos cerca e povoa o espaço, e por isso torna precisa a crença, dando-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade ao pensamento. Então, o Espiritismo, ele é o Consolador prometido. Está lá em João 14, itens 15 a 26. Se me amais, guardai meus ensinamentos, disse Jesus. E eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. Então, ele faz o encadeamento aí com a revelação anterior. O Consolador ensinará todas as coisas que ainda não foram ensinadas e fará relembrar tudo que eu vos disse, e que ele já tinha aprofundado daquilo que a primeira revelação trouxe, que Moisés disse. O Espírito deve vir mais tarde para ensinar todas as coisas, segundo o texto de João, é que o Cristo não disse tudo, não é? Se ele fará lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo veio no tempo certo cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo apenas disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem floreios nem alegorias. Levanta o véu propositadamente lançado sobre certos mistérios, vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, vemos aí, nessa sequência de revelações, que a doutrina espírita está dentro do conjunto de grandes revelações divinas da lei de Deus, mas com características sui generis, que faz com que ela se diferencie das outras revelações. O Espiritismo mostra que a causa do sofrimento está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo
dizendo que os sofrimentos são como as crises salutares que levam à cura, são a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras, e aí, por meio dele, o homem compreende que mereceu sofrer e percebe que o sofrimento é justo. Sabe que esse sofrimento ajuda a sua evolução e o aceita sem lamentações. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto, esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera dá a ele uma paciência, resignação e coragem para ir até o fim do caminho. Então, essa é a característica da revelação divina. Ele vem apresentar algo, desvelar, tirar o véu desse conhecimento que estava oculto e trazer uma informação nova sobre a origem, o destino, a finalidade do homem, do ser humano na Terra, a explicação sobre a necessidade do sofrimento, e vem trazer fé, vem incentivar a coragem, e vem consolar. Então, características dessa revelação. Assim, o Espiritismo cumpre o que Jesus disse do Consolador prometido, dá o conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Esse texto todo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador prometido. Voltando à Gênesis, a gente vai ver o seguinte: a primeira revelação foi personificada em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não está em nenhum indivíduo. Aí já começa a mudar, né, a característica dessa revelação divina em relação às demais, às anteriores. Não tem um personificador, um revelador, alguém que é apresentado superior à humanidade e com autoridade dada diretamente por Deus para guiá-la. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Está aí um caráter essencial de grande importância. Esse fato da terceira revelação ser uma revelação coletiva. Ela é coletiva no sentido de que não foi feita para privilégio de ninguém. Por consequência, ninguém pode dizer-se seu profeta exclusivo. Foi espalhada ao mesmo tempo sobre toda a Terra, para milhões de pessoas de todas as idades e todas as condições, desde o mais baixo até o mais alto da escala. Todos tinham acesso aos espíritos, através da mediunidade ostensiva ou não, já que todos nós podemos perceber a presença dos espíritos. Ela não veio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia todo de ponto de ligação. As duas primeiras revelações foram produto de um ensinamento pessoal, que foram localizadas. Foram um ensinamento pessoal e foram um ensinamento correto. A característica da revelação é ser verdadeira. Então, tanto a revelação mosaica quanto a revelação cristã, elas são verdadeiras. Porque, em paralelo ao fato de Moisés, o primeiro revelador, grande revelador, ter colocado as suas atividades, né, o seu gênio pessoal ali, principalmente quando ele faz a lei civil disciplinar, e fazendo porque havia necessidade de legislar o povo muito indócil ainda, ele traz a verdade dos 10 mandamentos, que são de origem divina. E aí Jesus, que é o próprio governador do planeta, é o espírito puro, que não teria condições de se contradizer, de se equivocar, já que já era puro, ele vem e traz a revelação partindo do ponto da verdade divina que Moisés estabeleceu e avançando, aprofundando, mas ainda assim localizado nas localidades onde o ensino do cristianismo penetrou. A terceira tem isso de particular. Não sendo personificada em um indivíduo, ela surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, os quais se tornaram centros ou focos de radiação. Esses centros se multiplicam, seus raios se reúnem a pouco, com os círculos formados por uma multidão de pedras jogadas na água, de tal sorte que, em um dado tempo, elas terminarão por cobrir a superfície inteira do globo.
As duas primeiras revelações só poderiam ser o resultado de um ensinamento direto. Então, na primeira revelação foi um ensinamento direto. Moisés recebeu por escrita direta lá, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, e não tinha questionamento. Ninguém estudou, avaliou, vamos analisar o primeiro mandamento, vamos analisar o segundo. Não, elas foram um ensino direto e aqueles que eram objeto da revelação tinham que aceitar. Elas deveriam se impor à fé pela autoridade da palavra do mestre. Então, da mesma forma, o Evangelho. Jesus vem e diz, não pense que eu vim destruir a lei, vim cumprir, dar prosseguimento. E vem ensinando como a lei deve ser aplicada em si próprio e em relação ao próximo. Ele não abre espaço para testes, para avaliação, para método experimental. Será que perdoar é bom mesmo? Será que amar ao próximo é bom mesmo? Será que amar o inimigo funciona mesmo? Os ensinamentos do Evangelho, eles não têm esse caráter de ciência experimental. Era um ensinamento direto. Se me amais, guardai os meus ensinamentos. Aprendestes o que foi dito, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Então, era um ensinamento direto. Quer ser feliz? Faça assim. O reino de Deus é comparável a um senhor que saiu a plantar, a semear. Então, ele fazia comparações diretas, que era de molde às inteligências encarnadas na época colocarem em prática. E olha a dificuldade que foi colocar em prática. Não tinha objeto de análise, era só aplicar, e ainda assim muitos não conseguiram, ainda estamos tentando. Elas deveriam se impor à fé pela autoridade da palavra do mestre. Do mestre aqui, tanto o mestre Jesus, quanto o mestre lá, Moisés, no caso da primeira revelação, ele como uma autoridade máxima, como revelador. Porque os homens não estavam bastante avançados para debater a sua elaboração. Há entre elas uma bem sensível gradação, devido ao progresso dos costumes e das ideias, se bem que foram feitas no mesmo povo, no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo, considerando a primeira e a segunda grande revelação. Há uma gradação. Moisés apresenta o Deus único, mas apresenta um Deus austero, quase irascível, parcial. Jesus já vem e apresenta esse Deus único como um pai bondoso que, se pune o filho, é no sentido de educá-lo, de exemplá-lo. Moisés não fala da vida futura. Jesus vem e fala, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, se não fosse assim eu já teria dito. Então, olha a gradação aí para que a revelação espírita chegasse e, no momento certo de amadurecimento intelectual, com as descobertas da ciência, pudesse ser objeto de análise, de comprovação pelo senso crítico, pelo raciocínio, pela razão. A doutrina de Moisés é absoluta. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe a todo o povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é aceita livremente, se impõe apenas pela persuasão. Foi controvertida desde o tempo de seu fundador, que não desdenhava de discutir com os seus adversários. A terceira revelação, vinda em uma época de emancipação e de maturidade intelectual, em que a inteligência desenvolvida não pode se conformar com um papel passivo, em que o homem não aceita nada cegamente, mas quer ver aonde o conduzem, saber o porquê e como de cada coisa, ela tinha de ser ao mesmo tempo produto de um ensinamento e fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Então, quando a gente já falou isso várias vezes aqui, a doutrina espírita, o Consolador Prometido, veio na época certa. Que época certa é essa? De amadurecimento intelectual da humanidade. De fato, a Terra passava por um processo de amadurecimento intelectual, onde as ideias impostas pelo medo, pela superstição, pela dominação religiosa da fé cega, do teocentrismo,
estavam dando lugar às ideias do raciocínio, às ideias do eu penso, logo eu existo, eu posso meter a análise, tudo aquilo que vem, porque a razão é o centro do mundo, e não a ideia de Deus, porque era uma ideia de Deus equivocada. Não vamos entrar nessa discussão aqui, porque haverá oportunidades, mas a época certa é essa, em que o ser humano não se conforma mais com um papel passivo, em que ele só deveria aceitar cegamente. Ele começa a analisar, a submeter ao senso da razão, que muitas vezes se equivoca também, mas que permite analisar e saber o porquê de cada coisa. Então, ela tinha que ser, ao mesmo tempo, produto de um ensinamento, ou seja, a revelação divina, ensinada por Deus através dos seus mensageiros, mas também fruto de um trabalho, de um esforço humano de pesquisa, do livre exame, de análise, de utilização do método experimental como ciência de observação. Por isso que a revelação espírita ela é, ao mesmo tempo, uma filosofia e uma ciência de observação, com consequências religiosas morais. Né? A gente já estudou isso. Vamos lá relembrar no momento, se for necessário. Então, dando prosseguimento, a gente vai ver que os espíritos não ensinam senão justamente o que é necessário para nos colocar na via da verdade. Eles não dizem tudo. Eles se abstêm de revelar o que o homem pode encontrar por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, de controlar e de submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira a experiência, obrigada, sabia que você está zoada também, à sua própria custa. Eles lhe dão princípios materiais, a ele cabe tirar proveito deles e pô-lo em obra. Então, Kardec tinha feito a seguinte pergunta: ao trazer aos homens a verdade integral, a revelação não teria o efeito de impedi-los de fazer uso das suas faculdades, visto que lhes poupa o trabalho da pesquisa? As duas primeiras revelações divinas, sim, porque ela não permitia, não dava, não exigia que aqueles que recebem a revelação pesquisassem. Ela não exigia deles somente uma passividade absoluta, uma obediência, uma crença. A revelação espírita, não. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é necessário. Então, é a parte da revelação divina, que o ser humano não conseguiria descobrir por si só, mas se abstém de revelar o que o homem pode encontrar por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, de controlar, de submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquira experiência à sua própria custa. Esse é um outro caráter da revelação espírita. E aí, lembrando que disso resulta o tipo de fé que o Espiritismo preconiza, que é a fé raciocinada, não é a fé cega, para a qual basta crer, mas é a fé raciocinada que faz com que você entenda no que se crê. Eles, os espíritos, lhe dão princípios materiais. A ele, ao ser humano, cabe tirar proveito deles e pô-lo em obra. Essa revelação é absoluta ou é suscetível de modificação? A gente viu lá que o caráter de uma revelação é ser verdadeira. E as revelações divinas têm caráter de verdade eterna. Mas a gente viu que esse eterno se aprofunda com o tempo. O que é eterno e verdadeiro, ele não muda. Vamos lá, os 10 mandamentos, a parte da primeira revelação, que é de origem divina, ela não muda, mas Jesus vem e aprofunda. Não muda, mas modifica sem descaracterizar. E o Espiritismo vem fazer a mesma coisa. Mas como saber se um princípio é ensinado em toda parte ou se não é o resultado de uma opinião individual? Os grupos isolados, não podemos saber o que se dizia a Lures, era necessário que um centro reunisse todas as instruções para fazer uma espécie de apuro das vozes e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria.
O ensinamento dos espíritos é gradual. Eles não abordam as questões senão à medida que os princípios sobre os quais elas devem se apoiar estejam suficientemente elaborados e que a opinião esteja amadurecida para os assimilar. É mesmo notável que todas as vezes que os centros particulares queiram abordar questões prematuras, obtêm apenas respostas contraditórias e não concludentes. Quando, ao contrário, o momento favorável chega, o ensinamento se generaliza e se unifica na quase totalidade dos centros. Deus quis que assim fosse, primeiro para que o edifício chegasse mais prontamente ao ápice, em segundo lugar, para que se possa, pela comparação, ter um controle, por assim dizer, imediato e permanente, da universalidade do ensino. Cada parte tendo valor e autoridade apenas por sua conexão com o conjunto, todos harmonizando, encontrando seu lugar na organização geral, chegando cada um a seu tempo. Em não confiando a um só espírito cuidado da promulgação da doutrina, Deus quis que tanto menor quanto maior entre todos os espíritos, como entre os homens, trouxesse a sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas vindas de uma origem única. Então, a revelação espírita ela é absoluta, ela não é suscetível de modificação, no sentido de descaracterização, porque existe o controle universal, a universalidade do ensino dos espíritos. Os espíritos ensinam não só em um lugar, os espíritos superiores ensinam em todas as partes do mundo. E essa concordância é que vai dar a ela autoridade, vai dar a ela a garantia de que não vai se descaracterizar em sua essência. E os ensinos são graduais. Os espíritos superiores só ensinavam um ponto novo e só ensinam um ponto novo quando o ponto anterior está suficientemente assimilado. E aí parte-se para a compreensão de um outro ponto de partida. E assim o edifício vai se completando, vai se complementando sem mudar. Então, a doutrina espírita ela não se descaracteriza, ela se aprofunda, ela não se torna obsoleta, mas ela vai se complementando na medida em que os pontos principais vão sendo assimilados. E isso torna ela uma doutrina de característica progressiva, onde o ensinamento vai sendo gradual, mas sempre partindo do ponto inicial. Assim como Jesus diz, não vim instruir a lei do decálogo, mas cumpri-la, dar a ela o entendimento, o Espiritismo faz a mesma coisa. Não vim destruir nada que foi apresentado antes como uma revelação divina, como verdade eterna, mas vim dar entendimento. E ele vem dando entendimento tanto aos ensinos da segunda grande revelação, quanto aos ensinamentos da própria terceira revelação, do próprio Espiritismo, que vem trazendo as bases e que são aprofundadas ao longo do desenvolvimento da vivência espírita em que estamos inseridos. E aí, outra questão de Kardec, que a gente traz aqui. Qual a utilidade da moral que eles pregam, os espíritos, se essa moral não é outra que a do Cristo que nós já conhecemos? Aí Kardec tinha feito essa questão lá no Livro dos Espíritos, na questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? André apresentou na semana passada, quando falou da moral evangélica do espiritismo, só para a gente lembrar e encadear esse raciocínio sobre o caráter da revelação espírita, eu trouxe novamente. Jesus empregava miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão pouco são as que compreendem, ainda menos os que a praticam. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa protestar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus a sabor de suas paixões, nem influenciar o sentido de uma lei toda de amor e caridade.
Então, do ponto de vista moral, Deus tem dado, sem dúvida, ao homem um guia em sua consciência que lhe diz: não faças ao outro o que não queres que te faça. A moral natural está certamente inscrita na consciência dos homens, mas todos a sabem ler? Kardec pergunta. Não têm eles desprezado jamais seus sábios preceitos? O que eles fizeram da moral do Cristo? Como a praticam aqueles que a ensinam? Não se tornou ela uma letra morta, uma bela teoria, boa para os outros e não para si? Reprovar-se-ia um pai por repetir 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções a seus filhos, se eles não as praticam? Por que Deus faria menos que um pai de família? Por que não enviaria de tempos em tempos aos homens mensageiros especiais encarregados de chamá-los aos seus deveres e de os colocar no bom caminho, quando deles se afastam, de abrir os olhos da inteligência àqueles que os fecharam? Então, aí a justificativa por que a revelação divina ela vem preconizar a moral, a revelação espírita vem preconizar a moral evangélica. Todos os espíritos, seja qual for o grau que atingiram, nos ensinam, pois, alguma coisa. Mas, como eles são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há neles de bom ou de mal e tirar proveito que comporta o seu ensinamento. Todos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou nos revelar coisas que nós ignoramos e que sem eles não saberíamos. Eles se abstêm de nos dar o que nós podemos adquirir pelo trabalho. Há coisas que não lhes é permitido revelar, que o nosso grau de adiantamento ainda não as comporta. As condições da sua nova existência ampliam o círculo de suas percepções. Eles veem o que não viam na Terra. E é nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea. E que os seus conselhos podem ser, dependendo do seu grau de adiantamento, mais judiciosos e mais desinteressados que os desencarnados. No meio do qual eles se encontram, permite-lhes iniciar-nos nas coisas da vida futura que ignoramos e que não podemos aprender no lugar em que estamos. Kardec coloca esse trecho aqui para defender a ideia de que, usando como condutora a pergunta que ele faz lá como norteadora. Qual poderia ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Que a gente viu que todas as revelações anteriores, tanto as grandes quanto as menores, elas tinham sempre um revelador que era alguém que estava acima, né, pretensamente acima da humanidade. E os espíritos, a gente sabe que eles existem em diversas categorias, em diversos graus de saber e moralidade. Como é que isso traria autoridade a uma revelação? E aí ele vai induzindo-nos a compreender isso, que todos os espíritos nos ensinam. Todos eles são reveladores, porque os espíritos superiores são reveladores que vêm transmitir claramente a vontade de Deus, o ensinamento de Jesus. Mas aqueles também que estão na condição mediana podem servir de revelador para nós quando nós observamos aquilo que eles passam, aquilo que eles trazem e o que eles nos apresentam com relação às realidades que nós não conhecemos. Então, se eles conhecem a vida espiritual e nós não conhecemos ou não lembramos por conta do mecanismo da reencarnação, eles funcionam para nós como um revelador e mantém-se assim a autoridade da doutrina espírita. E aí, para a gente encaminhar para o final da nossa apresentação, um último caráter da revelação espírita. Apoiando-se sobre os fatos, ela e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Então, a doutrina espírita é progressiva no sentido que ela é uma ciência de observação. E você observa, faz ilações, testa, tira conclusões, e essas conclusões vão ser mais ou menos aprofundadas de acordo com a sua experiência, com a sua vivência, com o seu nível de conhecimento, seu nível de consciência. Por isso, ela é progressiva. Aquilo que nós estudamos quando entramos no Espiritismo há 25 anos, quando nós tornamos a estudar hoje, ele tem um caráter de muito mais aprofundamento do que quando nós lemos pela primeira vez. É porque nós já nos renovamos pela vivência da doutrina espírita. Então, essa doutrina é progressiva, porque o livro dos Espíritos que eu li há 25 anos, quando eu releio hoje, ele me traz
conhecimento muito mais avançados, digamos assim, do que no passado. Então, olha aí a progressividade. Porque toda ciência de observação é progressiva no sentido de que te ajuda a aprofundar a visão no mesmo momento em que você está observando. Por sua essência, ela contrai aliança com a ciência, que, tendo exposto as leis da natureza em uma certa ordem de fatos, não pôde ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas destroem apenas o que os homens têm edificado sobre as ideias falsas que eles fizeram de Deus. Então, o fato de a doutrina espírita ser uma revelação também científica, participar da revelação científica, ela não diminui Deus, ela glorifica Deus, porque Deus quem cria as leis, tanto as leis que a ciência observa, quanto as leis que a religião observa. O espiritismo andando com o progresso não será jamais ultrapassado, visto que se novas descobertas demonstrassem que errara sobre um ponto, ele se modificaria sobre esse mesmo ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Então, dito isso, Kardec buscou nesse capítulo nos levar à seguinte compreensão: o espiritismo é uma revelação divina, mas como revelação divina, ele tem algumas particularidades em relação às revelações divinas apresentadas anteriores e que, por conta dessas particularidades, ele participa também da revelação científica, ou seja, em suma, conclusão da tese de Kardec, da apresentação de Kardec, desse capítulo que é belíssimo. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que ela é de fonte divina. A fonte é divina. Que a iniciativa pertence aos espíritos, não tem um revelador, um indivíduo só privilegiado, e que a elaboração é de fato feita pelo trabalho do homem. Então, ela é uma revelação divina, como as outras, mas que a iniciativa pertence a uma coletividade de espíritos superiores, as vozes do céu, e não a um único indivíduo, e que aquele que recebe a revelação não recebe passivamente. Ele também trabalha, elabora, trabalha para que essa revelação se consolide, se apresente, se caracterize. Então, essa é a característica da revelação espírita. Belíssima síntese feita pela Nilska, tratando deste capítulo que é fundamental nessa sequência que nós fizemos de 1 a 11. Esse aprendizado, aqueles que não puderam acompanhar, deverão buscar no YouTube e assistir, ou então ler um pouco mais os capítulos diretamente nos livros, relembrando que nós aqui sintetizamos, para que todos fiquem com o conhecimento homogêneo. Isso em se tratando das nossas duas instituições, o Centro Espírita Regeneração e a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Agora vamos ouvir as perguntas que foram elaboradas pelos nossos companheiros que acompanharam o estudo. Bom, Anilska, por enquanto ainda não temos perguntas. Então, vamos lá. Tem 11 perguntas lá no primeiro item do capítulo da Gênese. Vamos distribuir as 11 perguntas para sortear para as pessoas, e aí vamos ver se vocês já conseguem responder essas perguntas. Que tal? Eu sugiro, Anilson, que as pessoas façam pergunta direta
Eu sei. Agora, já que não colocaram no chat, façam agora. Vamos colocar aí a mente para funcionar. Quem quiser também pode pegar uma colinha no livro, como eu estou com o livro à mão aqui. Uma colinha daqui para perguntar, mas eu prefiro que vocês perguntem para que o assunto fique mais elucidado, mais esclarecido. Mas vale Eu posso fazer uma pergunta? Faz sim. Eu nunca entendi, Anitta, assim, eu já estudei muitas vezes mesmo. Muitas vezes para mim é 10, 9, 10 vezes para mim já é muito. É a cepa que aparece no início do Livro dos Espíritos. Ele apareceu ali quando apareceu Moisés, Jesus e a cepa representando o caráter da doutrina espírita, então, representando ali. Eu nunca entendi. Será que você poderia me explicar nesse estudo? Será que cabe? Eu coloquei ali a cepa porque eu quis colocar a ideia de que não havia um revelador a personificar a doutrina. Não poderia botar a foto de Kardec ali, porque aí estaria passando uma imagem visual contrária ao que eu estaria apresentando. Então, a cepa é como os espíritos falaram, colocarás no frontispício uma cepa que simboliza a ideia do espiritismo. Foi uma imagem que os espíritos utilizaram para definir a ideia do ser inteligente. Então, quando ele mostra que a essência, ou o espírito, há um laço que une o espírito ao corpo, o perispírito, e ao corpo, que é o fruto, que é ali o resultado dessa atuação entre o espírito e a matéria. Então, dá uma lidinha lá no prefácio, no Prolegômenos, com essa ideia de entender o que ele está dizendo com aquela imagem. Ele poderia ter usado uma outra figura, uma outra imagem, sim, mas utilizou aquela, mas com essa ideia de fazer uma ligação entre espírito, perispírito e corpo físico, falando entre a ideia de essência, matéria, essência, aparência e a ligação entre tudo isso. Dá uma lida no Prolegômenos, mas com essa ênfase, com essa ideia de tentar entender o que é aquilo. A gente sempre lê, mas sempre dentro dos itens do guia, e acaba passando. Tá bom? Mas essa ideia de pegar as perguntas depois, eu sugiro que vocês façam isso quando tiverem tempo. Pega as perguntas do item 1, do capítulo 1 da Gênesis, e tenta ver se vocês conseguem responder. Na Revista Espírita, alguém entusiasmado com as lições que os espíritos trouxeram e as descobertas daquela época, a época da codificação, eles mostraram que já tinha havido um avanço imenso, que o Espiritismo trazia uma visão muito grande do cosmos. E agora que nós temos uma visão extraordinariamente maior, como é que fica a doutrina espírita diante disso, Anilson? Bem, como foi colocado aqui, a doutrina espírita ela é progressiva. Então, Kardec já apresentou lá a formação da Terra, o povoamento dos mundos, trazendo noções, inclusive, mais avançadas do que a ciência já tinha conseguido perceber. Para a gente lembrar, o capítulo 6 de A Gênese, da Uranografia Geral, ele fala de conceitos de formação de mundos que a ciência material só foi descobrir em 1910, por exemplo. Então, a teoria da origem que ele coloca lá da origem da vida, ele coloca como teoria, e ele apresenta, ele fala, vou colocar como teoria porque a ciência ainda não corroborou, a ciência ainda não descobriu, dentro dessa ideia de que a revelação espírita também é fruto do trabalho da investigação humana.
Então, ele não poderia fazer uma revelação, embora Galileu, que é o autor, soubesse, mas não podia fazer uma revelação sem dar condições de que a ciência de observação fosse lá e testasse. Então, ele coloca como teoria. Em 1868, 7 agora, a Gênese. Em 1910, que essa teoria que Galileu coloca lá, no capítulo 6, ela é apresentada como lei pela ciência. Isso eu estou falando do seguinte, para mostrar como a doutrina espírita é progressiva. E aí, quando a ciência descobre que é assim que se deu a formação dos mundos, assim que se deu o povoamento da Terra, a doutrina espírita já estava ali, já sabendo e já só com condições de se adequar. Então, tudo que a ciência descobre hoje, a doutrina espírita já apresentou em germe, digamos assim, os princípios. E aí a gente avança. Então, um dos princípios da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Jesus já falava, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. E o Espiritismo vem falar, é um dos princípios a pluralidade dos mundos habitados. Então, qualquer planeta que descobrirem, qualquer sistema que descobrirem, qualquer galáxia que descobrirem, a doutrina espírita está aí se adequando no sentido de aprofundar o esclarecimento desses planetas, desses mundos, dessas galáxias, porque ela já apresentou a base. É nesse sentido que ela é progressiva. Ela vai se desenvolvendo ao longo das pesquisas do conhecimento da ciência. Eu não sei se eu respondi. Fala, Rose. A revelação para Moisés foi direta de Deus? A gente vai estudar isso no item do guia As Três Revelações. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Tem um item só para as três revelações. Você falou que a gente podia... Sim, que a gente podia perguntar do item da Gênesis, eu encontrei essa aqui. Sim, você pode perguntar sim, eu até posso responder. Mas a gente vai ter que entrar numa série complexa de explicações para falar sobre a existência de seres intermediários entre o homem e Deus, falar da existência dos espíritos tribais que se caracterizavam como divindades por conta do nível de consciência dos espíritos encarnados na época. Então, eu prefiro que a gente aprofunde isso no momento certo, porque se a gente fizer uma coisa muito rápida, a gente vai acabar perdendo a riqueza que é a explicação, entendeu? Tá bom. Temos uma pergunta no chat. Mas eu tenho uma pergunta muito importante aqui. No item 55, Allan Kardec diz assim: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrar estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Já aconteceu de alguma coisa estar errado na codificação espírita? Não. E Kardec, lá na conclusão 9 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer, avançando sobre isso, em vão procuraríamos uma quarta classe de incrédulos, aqueles que conseguiram provar, por um estudo sério, que o Espiritismo estava errado em um dos seus pontos. Então, ele fala que tem os incrédulos por várias categorias, várias tipologias, né? Por má fé, má vontade, desinteresse, pusilanimidade, decepção, entusiasmo, mas não existe nenhum incrédulo porque estudou, avaliou e viu que havia um ponto errado em relação à doutrina. Então, a resposta é não, nunca houve nenhum ponto que conseguiu ser provado como errado, provado com método experimental, com método científico, mostrado lá como a gente prova numa pesquisa científica que é analisada por pares,
e que não se consegue o resultado que o pesquisador disse que conseguiu, e aí você prova que aquela pesquisa não pode ser daquela forma, porque o resultado não se chega àquele resultado. Isso nunca ocorreu. Não tem mais perguntas. Não, tem a pergunta da Valéria aqui. Tem uma pergunta no chat da Valéria. Foram vários reveladores do Espiritismo e um único codificador. Por quê? Bem, porque Kardec, o codificador, ele fazia parte da equipe dos espíritos do Consolador, da vinda do Consolador. Então, Kardec era um dos espíritos que estavam programando a vinda do Espiritismo, que eram ligados a Jesus, que são ligados a Jesus. Então, um deles, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos vai detalhar isso. Então, os espíritos vieram como reveladores, como transmissores das mensagens, e ele, não sei qual foi o critério que eles usaram lá, ele reencarnou, como um dos espíritos da equipe do Consolador, reencarnou para reunir tudo isso e codificar. Não sei qual foi o critério que eles usaram. Quem desce? Eles fizeram uma reunião lá no Sol, segundo conta Humberto de Campos, e definiram tudo, já estava tudo preparado, Pestalozzi já tinha reencarnado, e que seria o preceptor dele, já estava tudo organizado para... As questões políticas do planeta estavam sendo encaminhadas para que a época certa fosse uma época fértil para as questões intelectuais, e aí, quando a equipe se reúne, Jesus fala, está na hora. E aí Kardec reencarna. Eu não sei qual foi o critério que eles usaram para dizer quem vai reencarnar, quem vai descer, né, quem vai para a Terra, mas ele era um dos espíritos da equipe e ele reencarnou para reunir esses ensinamentos. Então, foi mais ou menos assim. Não sei como é que foi, só sei que foi assim. João quer aprofundar? João que é bom nessa explicação. João, quer acrescentar? Não. Aqui pelo chat não temos mais perguntas, não, por enquanto. Foi muito bom o estudo. É uma síntese que tem que fazer um esforço muito grande para colocar como foi colocado, porque o tema é vasto, é extenso. Então, ficou muito bom. Agora é preciso ler com calma no livro A Gênese, no capítulo 1. E cada vez que vocês estudarem, vocês vão ficar mais entusiasmados, vão querer estudar mais para entender essa tese, como a Nilska falou no começo. Kardec aí ele coloca muita sabedoria, todo o preparo dele como professor pedagogo, porque ele faz questões extraordinariamente bem colocadas e responde a todas. É o método indutivo-dedutivo. Não se esqueçam dessa metodologia de Kardec, pois foi exatamente com isso que ele fez com que a codificação ficasse assim tão fácil da gente entender, da gente estudar e se inteirar de todas essas leis, todas essas lições, tudo que ele veio trazer, quer dizer, tudo que ele codificou, trazido pela equipe do Espírito de Verdade. Bem? Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode. Posso? Então, Allan Kardec, ele é o codificador da doutrina espírita. Então, ele pegava as mensagens que ele recebia de diversos médios, de vários lugares, e codificou para a gente o que nós conhecemos hoje como a codificação do espiritismo. Posteriormente, ele sobre os médios, ele omitiu os nomes, né? Mas hoje, quando nós vamos comprar uma obra espírita, por exemplo, a gente se baseia muito no nome dos médios que escreveram. Para a gente é importante, que aí eu vou saber se a obra é doutrinária ou não.
Então, hoje nós temos o Chico, o Divaldo, a Ivone do Amaral, né? Então, a gente vê assim, uma diferença, que Kardec não deu muita importância aos nomes do médium na época por um motivo, mas hoje nós já damos essa importância devida. Aí eu queria que você falasse só sobre isso um pouquinho, para esclarecer melhor sobre essa diferença. Na realidade, Kardec omitiu os nomes não por assim, não dar importância aos nomes. Foi por conta da finalidade do trabalho. O objetivo dele ali era apresentar a autoridade da doutrina espírita. Então, não tinha... e ficaria até uma coisa ruim de se apresentar se ele colocasse lá, fulano disse que a reencarnação existe, mas ciclano disse que não, aí o outro lá disse que existe mais ou menos, e o outro disse que é assim, o outro disse que não é. Ele compilou tudo, codificou, sistematizou, que o objetivo ali era apresentar a ideia e criar um corpo de princípios doutrinários que dessem autoridade à ideia. No nosso caso, quando os espíritos escrevem e utilizam médiums, em paralelo à ideia, que é o que é essencial ali nos livros que a gente compra do Chico, do Divaldo, não é porque é do Chico, do Divaldo, é porque trazem ideias corretas sobre o espiritismo. Então, naquele momento ali, você apresenta o médium, que é o transmissor da ideia. E o objetivo dele, no momento, não era isso, dizer quem é o médium transmissor da ideia. Era reunir o conjunto de ensinamentos para formar o corpo da doutrina, formar a doutrina, a teoria. Formei a base, formei a teoria. Agora, se Adriano for falar sobre a teoria, ele tem que citar que é ele que está falando sobre a teoria. É igual quando a gente faz um trabalho acadêmico na escola, né? O pesquisador lá, o cientista, o gênio, o sábio, o escritor, ele desenvolveu uma ideia. A ideia dele, vamos imaginar. Então, está lá a ideia dele. Agora, se eu for citar a ideia dele, eu tenho que dizer, eu estou citando a ideia tal. Então, quando o Chico fala sobre o perdão, a gente tem que saber que o Chico está falando sobre o perdão à luz da doutrina espírita. Por isso que você tem que ter o nome do Chico ali, mas não te importa se o livro é do Chico ou do Manuel. Importa que ele fale do perdão à luz da doutrina espírita, que já foi reunida de acordo com esse critério que Kardec usou. Entendeu? Era um objetivo diferente. Entendeu? Mas que não sei se eu consegui explicar. Estamos na hora de encerrar. Tá certo? Então, vamos fazer uma prece agradecendo a Jesus e aos bons espíritos por esta oportunidade maravilhosa de estarmos estudando online. Elevemos o pensamento ao Mestre Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reencarnados neste momento na Terra, momento de transição planetária. Todos nós nas fileiras do Consolador, trabalhando pela divulgação do Espiritismo. Possamos valorizar esse momento, estudando mais, para termos maiores subsídios, para falar da terceira revelação. Esclarece, elucida e consola, e nos ensina de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos depois de terminar o nosso período de vida no plano físico. E nos ensina quem somos, a nossa essência e o que restará de nós depois da vida física. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Despede-nos agora e possamos encerrar em nome de Deus a nossa